Vamos lá. Vamos entre as questões importantes sobre a ciência social, a ciência exatas, a ciência humana e as suas próprias ambiguidades que ocorrem. Quando olhamos para o mundo contemporâneo, o conceito de movimento determina movimentos também antigos, presentes e passados. Isso nos traz a questão de reconhecer que o passado vai nos mover uma história ligada ao próprio movimento padrão, pragmático, e esse movimento pragmático vai haver uma construção e uma reconstrução relacionado à competência e à sua treinabilidade, que eu conceituei, que a habilidade e competência resulta a treinabilidade. Entre essas competências, há uma personalidade e identidades, que vão haver uma história situacional, que possa haver tramas, comédias, ficções, que possam relacionar a nossa própria vida inserida e motivar os meios. Os meios colocam uma medicina que coloca uma medicina alocativa, ou uma medicina alocativa que vai estar ligada ao campo inserido, onde eu estou, ou um termo que muitas vezes é usado ligado ao serviço social, mas os termos que possam nos trazer forças excepcionais. A força que coloca um princípio além da força é uma força excepcional. A força excepcional é algo que nos coloca, algo que traz implicabilidades sumárias, ligado à psicomotricidade e à motricidade. A força motriz, ela coloca um poder que vai além, que possa subestimar outro poder. Nunca subestime um próprio time de futebol, ou qualquer tipo de pessoa, pela altura, pelo tamanho, ok? A maioria das vezes, o esforço, o reforço, o estudo, a leitura, a releitura, traz poderes diferenciados. É lógico que cada um tem as suas graduações e base, estruturas antecedentes, mas pegamos como referencial histórico. Então, a consciência coletiva é um substantivo coletivo, milenar em décadas, que coloca origens que vão designar, projetar programas relacionados às consequências entre o objetivo a serem relacionados os poderes para pontificar entre pontifólios que vão relacionar as próprias metas que relacionam a nossa vida, entre o ciclo de vida. A palavra relacionar aqui é a palavra-chave, porque onde há relações, há poder, e aonde há relações, há cultura. A palavra-chave aqui, que vem a sublinhar, é uma teoria entre os atos que ocorrem. Onde há atos, há uma reflexão, e aonde há uma reflexão, há uma ação, e aonde há uma ação, há um termo condicional, incondicional, epistêmico, ok? Pois bem, quando falamos sobre movimento, há uma história. Quando falamos sobre movimento, falamos de termos ligados à modernidade e à pós-modernidade. O antigo, hoje, nos traz um legado com tributos ligados à própria individualidade e às tecnologias. As próprias tecnologias hoje aproveitam o que aconteceu no passado para adaptar jogos digitais, tipos de jogos que ocorrem na época de lutas, ou seja, espadas, instrumentos, escudos, são meios sintomáticos ou simbólicos, são jogos simbólicos que nos traz meios verbalíticos, analíticos que possam trazer princípios ligados à força racional ou irracional. Pois bem, quando eu penso, logo existo. Quando eu penso, logo nos traz uma percepção e autonomia aonde eu estou, nesse ato social de transformações e a sua durabilidade. A própria durabilidade vai trazer consequências de contribuições científicas que relacionam o próprio poder e o poder de emendas e anexos ligados a instituições. E essas instituições vão relacionar ideologias, e as próprias ideologias vão ser estudos ligados à realidade
literária brasileira, a realidade literária europeia, que vai haver conjuntos, ou seja, entre Carl Rogers, né? Carl Rogers, Rogers, alguns autores que ligam a antropologia e entre o jogo simbólico. Pois bem, então a palavra infletir, né, nos traz pontos importantes. O que é infletir? A palavra infletir é o quê? A palavra in traz confecções e a fletir é flexibilidade. A palavra infletir, porque a maioria das vezes nós aproveitamos e vemos só refletir. A palavra infletir vai trazer o quê? Vários grupos que vão ter autonomia. Lembra que eu falei para o rapaz sobre o Frederick Taylor, que ele fala que a vida entre os campos acadêmicos, que é um curral, vários bois e vacas, o que alguém manda, eles fazem sem ter uma autonomia, uma sugestão, ou colocar uma ideia. Tem vários líderes que estão precisando de pessoas que têm um princípio de força, que coloquem algo diferente, e possa ser até analfabeto nas suas origens, nos seus campos dogmáticos e movimentos pedagógicos, mas que faça diferença entre pesquisas, aplicativos, canais que possam colocar algo que possa modificar e haver uma modificação. Ok? Pois bem, então quando falamos sobre esse assunto relacionado às origens virtuais, a virtualidade, entre as condições, as telas digitais, as pistas digitais, a virtualidade, a sinalidade, assinar algo, nos traz umas rúbricas antigas em épocas, né, de feras e belas. E as belas hoje estão em destaque, como os movimentos sociais, femininos e outros, que correlacionam hoje que as feras, na época, eram elas que eram obrigados a fazer efeitos dogmáticos ou obrigações domésticas. Podem até fazer hoje, mas tem um espaço relacionado ao próprio poder. Okay? Entre a bela e a fera, entre a teoria e a prática, nós podemos ver várias autoras que relacionam o próprio poder. E o seu próprio poder é numa mesa redonda que elas colocam sobre políticas, nos traz uma retórica tão grandiosa, nós temos medos até de replicar sobre elas, que é um grande poder entre campos de relações políticas e potências. O que é poder? O que é força? O que é princípio de força? É só os termos neuromusculares, adaptações, aonde é um princípio de força, há uma adaptação. Aonde há uma adaptação, há uma mudança comportamental, há uma mudança ligada à ciência, e essa ciência vai haver o quê? Uma transformação ligado aos elementos ligados à motricidade humana. A força, ela nos traz mobilidades. A força, ela vai colocar a palavra mobilidade, motrivivência, a palavra no latim já nos traz impulsão, impulsionar. Ou seja, se nós olharmos a palavra movimento, movimentar, mostrar, monstros, já coloca destaque, monstruários. Olha, o cara é um monstro, ou seja, olha o peso que ele pega. Olha, empurrando um caminhão, ou ela também agora traz destaque, ambivalentes em vários YouTubes ou canais. Mas a força nos traz uma destreza que coloca a consciência em si. Nós temos que ter panoramas importantes entre a nossa própria força e o poder de exercitar e analisar a própria força, que o nosso próprio poder possa nos provavelmente machucar ou machucar outros, ou prejudicar. Assim a força vai ressignificar ou significar necessidades de posse, posses, ou seja, ou posses ligadas à própria sabedoria ou sua própria maneira de viver. Quais são as suas posses ligadas à violência ou à pacificação? Se for a violência, vai ter mais posse de cargo.
relacionado onde